Compreender quais são os principais vetores para o diferencial competitivo das empresas e saber qual é o papel de T&D nesse processo, com certeza vai te ajudar a ter muito mais impacto na sua atuação profissional. Fique ligado, que a conversa tá incrível. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz aos profissionais que fazem o quê, Igor? Que desenvolve as pessoas dentro das organizações, né? É isso aí, impactam e transformam o mundo, não é isso? É isso aí. Estamos aqui mais uma vez, né, Igor? Pô, mais um capítulo dessa nossa jornada de conversar, de aprender e compartilhar um pouco dessas nossas conversas, desses nossos papos sempre muito construtivos. Adoro. É isso aí. Hoje nós temos uma convidada especial que vai trazer para a gente uma visão muito interessante, tanto do ponto de vista de treinamento, como o ponto de vista de alguém que durante muito tempo atuou como executiva em algumas grandes corporações, tanto nacionais quanto multinacionais, já acompanhou alguns dos maiores eventos desse país, de grandes empresas, e decidiu, em determinado momento, devolver para o mundo tudo aquilo que o universo trouxe para ela na área de educação, que ajudou ela a galgar diversos degraus. Já apresento para você, já a gente passa a câmera lá para ela, Gisele Ruiz, que eu a conheci acho que há quase 10 anos, mais ou menos, quase uma década, desenvolvendo um projeto. Na época foi num dos principais hotéis, né, aqui do Brasil. E hoje, né, temos a oportunidade também de trabalhar juntos. A Gisele desenvolve projetos aqui com a gente na Bravent, treinando pessoas. Gisele, muito legal ter você com a gente aqui. Para mim também, muito legal. É um prazer estar aqui, né? E como você falou, a nossa história já é antiga, né? É um caso antigo, né? Vamos dizer assim, de amor profissional. E eu estou muito feliz em fazer parte aqui da equipe. Que legal. Mas vamos lá. Então conta pra gente primeiro quem é a Gisele como ser humano. A Gisele como ser humano. Mulher, divorciada, 55 anos, apaixonada pelos animais, né? Eu tenho uma ligação diferente com eles. Então eu sou mãe de 3 pets e madrinha de mais alguns espalhados por aí. E sou vegana, né? Justamente por essa ligação espiritual, digamos, que eu tenho com eles, eu optei também pelo veganismo. Essa é a Gisele pessoal. Pessoal. E profissional? Quem é a Gisele profissionalmente? Depois, como é que sua história se conectou com a educação corporativa? Eu entrei para minha vida corporativa na área de hotelaria, né? E eu trabalhava em vendas. E eu era tida, né, como, digamos que um pitbull, né? Eu realmente era reconhecida como um pitbull ali nas empresas por onde eu passava. Em determinado momento, eu participei de um treinamento que a empresa comprou para a gente e trouxe, né, um desenvolvimento que fez muita diferença na minha vida. Porque durante esse treinamento eu consegui conectar algumas informações que fizeram com que eu me tornasse uma profissional melhor e uma pessoa melhor também, né? Digamos que eu passei a ser um pitbull domesticado. Será que a gente pode falar assim? Você virou um Golden Retriever ou não? Você... Não, porque quem nasce pitbull é sempre pitbull, né? Mas eu acho pitbull mais dócil, é isso? Exatamente, mas eu acho que eu aprendi a importância, por exemplo, de relacionamentos dentro das empresas, né? E isso fez uma grande diferença na minha forma de gestão. E quando essa diferença na forma de gestão começou a aparecer, eu comecei a subir rapidamente nas empresas, porque era, na verdade, o que estava faltando. Ou seja, você era muito boa na execução e aí quando você desenvolveu habilidades de relacionamento, de comunicação, isso te ajudou a se tornar uma líder e você galgar degraus até chegar na posição executiva, né? Como diretora e tudo mais. Exatamente, foi fundamental. Como a forma do T&D, né? Capacitação, treinar soft skills, pode fazer essa transformação de forma prática. Né? Perfeito. Ela, como uma profissional atuando na área corporativa, teve a oportunidade de se desenvolver e aí isso te ajudou e hoje você está ajudando outras pessoas, outros profissionais a fazer isso. Me ajudou, me encantou, né, de uma maneira que quando eu saí desse treinamento, eu virei uma rata de treinamento. Né? Eu fui para algumas escolas, fazia todos os treinamentos que a escola tinha
e me apaixonei pela área. Mas continuei na vida executiva, né, por muitos anos ainda. Porém, eu trouxe muito essa experiência, né, de treinamento que eu havia desenvolvido para dentro do meu time. Né, porque a gente não faz nada sozinho, a gente faz com as pessoas que estão com a gente. Então, eu utilizei muito essas ferramentas para desenvolver a minha equipe. Né? E em determinado momento você começa a perceber que quando alguém te encontra, quando fala de você, quando deixa um depoimento no LinkedIn, eu ouvia muito: nossa, Gi, você fez muita diferença na minha vida. Nossa, aprendi muito com você. Nossa, você me trouxe tantos ensinamentos. Isso foi despertando em mim a vontade, né, de falar, bom, eu acho que está na hora de eu partir para essa área, né, que é onde o meu coração já estava. Olha só, onde o coração estava, não só a razão, né? Exatamente. Que legal. A gente teve a oportunidade de treinar o seu time, né? Sim, foi assim sim. que eu te conheci. Sim. Sempre achei, né, extremamente importante treinamentos, né? E estou aqui porque eu vi, inclusive no método de vocês, muita qualidade. Então isso marcou para mim, né? Porque como a Pitbull que eu acompanhava de perto, né? Não sei se você se lembra, mas eu ia, né, nos cursos que a equipe fazia, eu ia também. Quando a gente foi, né, voltou a conversar, mas do outro lado, né? Que vamos trabalhar juntos, não só na relação cliente-fornecedor. Eu falei, eu lembro, Gisele, de você sentada lá. Teve alguns momentos. Teve um momento que você estava lá olhando, analisando para ver, né, como é que a gente estava trabalhando para treinar o seu time, mas teve um momento que você estava aprendendo também. Sim, muito. Mesmo já tendo experiência, você foi lá sentar na sala de aula, nos cursos abertos e tal. Muito. A gente sempre aprende, em todos os momentos, né? E acho que esse reconhecimento de que todos os momentos são importantes para trazer aprendizado é um pouco dessa humildade intelectual, né? Fala assim, puxa, eu sempre tenho mais a aprender. É fundamental para esse desenvolvimento de carreira e para se reconhecer que, gente, tem uma infinidade de conteúdo de aprendizado por aí para a gente aproveitar. Né? Nossa, e hoje em dia ainda eu acho que a questão até do digital trouxe muita facilidade para a gente, né? Acho que hoje só não aprende quem não quer, quem ainda não se ligou na importância do desenvolvimento. Ou que acha que sabe tudo. Ou que acha que sabe tudo, é verdade. Tem também. Tem esse caso. Só sei que nada sei, né? Eu prefiro ir nessa linha. Agora vamos lá, a gente vai falar aqui do papel de T&D dentro, né, de um processo de ajudar as empresas a ir para outro patamar de resultados. Uhum. Mas eu quero, antes, te perguntar, quais são os vetores, né, do diferencial competitivo de uma empresa? São vários, mas eu entendo como 3 principais eixos, ok? Para a diferenciação de uma empresa, digamos, né? Então, você tem inovação tecnológica, que hoje em dia está muito em voga também. Você tem a questão de preço-produto, né? E você tem a questão de time de alta performance. Esses são 3 principais eixos. E eu me deparei com um estudo da Harvard Business Review muito interessante, que trazia a seguinte conclusão. Se o seu diferencial competitivo é o preço, qualquer outra empresa que trabalhe com preço e invista em marketing consegue te alcançar em 8 meses. Se o seu principal diferencial competitivo é a inovação, a mesma coisa. O seu principal concorrente pode te alcançar em 20 meses. Se o seu principal diferencial competitivo for o seu time... Pode demorar muito mais, né? Vai. Uau. Exato. Então, olha a importância. E quando por você que analisa, isso? olha a importância de T&D dentro de uma empresa. De formatar esse time de alta performance. Exatamente. E talvez trabalhar com os outros 2 vetores, né? De preço e Preço-produto, né? Preço-produto e de inovação para gerar valor. Né? Sim, sim. Até porque, se a gente analisa, mesmo nessa era digital que a gente está, quem vai fazer inovação? Quem pensa criativo? Quem comanda esses processos? São pessoas de alta performance de preferência. Né? Quem enxerga melhorias de produto ou de mercado ou faz análise do que está acontecendo? Também são pessoas. Né? E, inclusive, tem um case aqui para contar bem interessante. Eu fiz há pouco tempo um diagnóstico numa rede hoteleira e, para apresentar o diagnóstico, eu cheguei e passei uma determinada informação. Eles estavam com um problema de rentabilidade. E durante a apresentação do diagnóstico, eu falei assim, olha, de acordo com estas informações, assim, 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 você está perdendo dinheiro aqui, assim, tal, tal, tal. Ele falou, mas de onde você tirou essas informações? Eu falei, de um sistema que você tem aqui, contratado pela empresa.
mas que sistema que eu não estou sabendo? Eu falei, olha, você tem um sistema que traz essa e essa informação, então através disso dá para você analisar que você está perdendo dinheiro aqui, que você pode rentabilizar mais aqui. Ou seja, a empresa tinha ótimos sistemas, só não tinha um time que estava utilizando da maneira adequada, ou que estava engajado o suficiente para utilizar todos os recursos tecnológicos que a empresa tinha. E quando a gente pensa em pessoas, né, que tem uma fórmula que eu costumo falar que R é igual a C menos I, né? Resultado é igual a aumentar as capacidades e eliminar as interferências. Sim. E você ter pessoas preparadas, processos estabelecidos, que te ajudam a ter capacidade, pode fazer com que o time performe muito. E a gente, como líder, tem às vezes o papel de ajudar a eliminar as interferências, o que está atrapalhando o time. Na sua experiência, tanto com a visão como executiva, aliás, como é que sua visão e sua experiência como executiva, de um lado que era contratar, ter apoio de áreas de treinamento, te ajuda a ter uma visão não só de educação, né? Porque a gente fala muito que o profissional, às vezes, que vem só da área de treinamento, às vezes ele não entende de negócios. Como é que você enxerga isso? Entender do business é fundamental, mas entender também, justamente, de pessoas, faz com que você case as duas coisas. Porque se a gente pensar dentro de uma empresa, existe uma razão básica das pessoas serem tão importantes. Uma empresa é uma engrenagem, certo? Ou seja, trabalho de equipe. Se um departamento ou uma pessoa não funciona bem, isso vai impactar os outros departamentos. Então, você trabalhar bem com pessoas é fundamental. Você ter um trabalho de equipe bem estruturado é fundamental. Senão, essa engrenagem vai complicar. E quem é que tem essa visão do que essa equipe precisa ou desse comando? É a gestão. Gestão e liderança. Então, liderança é extremamente importante. Para você ser um bom líder, você precisa entender de pessoas. E quais foram os maiores aprendizados quando você deixou de ser alguém que executava para virar líder, né? Parar de se preocupar no que fazer, em quem vai fazer, você liderou times de alta performance. Quais foram os aprendizados e quais dicas você dá? Um dia eu entendi assim, bom, eu não tenho outras Giselinhas aqui no meu time, então as pessoas não vão fazer como eu. Então, o que eu posso fazer? Pegar esse meu time e tentar fazer com que eles desenvolvam as habilidades necessárias, levando em consideração que cada pessoa tem um jeito diferente, tem uma capacidade diferente, tem um estilo diferente, né? E saber mesclar isso da melhor forma possível. Então, gente, de novo, né? Conhecimento de pessoas, treinamento e desenvolvimento dessa equipe é a base, porque você não é a pessoa que vai fazer tudo daqui para frente. A partir do momento que você tem um time, você vai estar no comando, mas é a sua equipe que vai fazer. Então, se você não tem uma equipe bem desenvolvida, você vai passar o tempo todo trabalhando por você e pela equipe. Uma hora vai dar problema. E aquela coisa de reconhecer que não teremos clones na nossa equipe fazendo a mesma coisa, né? A gente falou isso no episódio. Às vezes a gente busca pessoas parecidas com a gente, mas o que nós precisamos são pessoas diferentes. Que vão nos ajudar naquilo que às vezes a gente não tem habilidade e a gente não sabe tudo, né? E as pessoas, o departamento, né, de treinamento, ele vai ajudar também você constituir quais são os valores dessa empresa, né? Qual é a missão dessa empresa? Você vai conseguir transformar, você vai conseguir mostrar para o mercado qual é o seu valor, né? Então, quando eu penso, por exemplo, em desenvolvimento e o como é importante essa questão de visão, né, dos valores, que é o que constitui uma empresa, as pessoas, eu me lembro, por exemplo, do Ritz-Carlton, que uma vez eu li uma matéria que contou e que mostrava qual era o mission statement da empresa, né? We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Eu achei sensacional. Então, isso traz para a gente também a visão do quão importante nós tratarmos bem a nossa equipe. Tratarmos como ladies and gentlemen, para que eles se tratem como ladies and gentlemen e que eles tratem os clientes como ladies and gentlemen. Eu achei sensacional essa visão. Inclusive, me lembra um pouquinho, né, essa questão de equipe, um podcast que eu vi há um certo tempo, né, de um amigo meu que se chama Carlos, que eu adorei, né, Carlos?
que falava sobre o custo invisível das empresas, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Né? E aí, ó, às vezes, a gente falou bastante sobre isso, né? E vale a pena lembrar que a dificuldade em ter um ambiente de confiança. Então, puxa, as pessoas desconfiam, a comunicação não acontece, as pessoas têm medo, às vezes, de ir lá ver que uma coisa não tá certa, porque aquilo, né, de repente, vai mexer incomodar no o outro, vai vespeiro. mexer no vespeiro. E aí isso acaba sendo um custo invisível. Que aliás, é tão interessante, eu estava conversando com a Aquino, ele estava me Na falando... verdade, o custo não é invisível, ele não é mensurado. Pô, é verdade. Ele não é mensurado. Você tem razão. E porque ele às vezes não está na linha do DRE ali, né? É. E o Aquino estava me falando que tem uma companhia aérea, se não me engano, acho que era no Japão ou Coreia, que eles tiveram problemas de acidente com alguns aviões, e aí eles perceberam, eles foram dar treinamento, porque eles tinham uma cultura que era tão hierárquica que o copiloto via o piloto fazendo algo que não estava adequado, e ele, pela hierarquia, ele morria pelo piloto, e ele respeitava. Porque não podia falar. Porque não podia falar e tudo mais. E a gente vive um momento onde a gente sabe que você, às vezes, demonstrar certas vulnerabilidades, você conseguir entender que você não tem todas as respostas, né? Imagina, você tá lá, um pitbull, daqui a pouco você tem que falar, opa, peraí, deixa eu colocar outros para ir à frente, né? Você pode ter lá um Golden Retriever, um Poodle, um vira-lata, seja lá quem for, né? Mas o importante é ter gente na equipe que te desafie, né? Que te tire de uma zona de conforto, te questione. A gente estava na TD, teve a palestra da Dan Grant e ele trouxe uma questão exatamente essa, de criar uma rede de network que te desafie, que te provoque desconforto. Ele até trouxe uma história que eu achei sensacional. Era um líder militar que ele falou assim, olha... se eu tiver errado, a culpa é de vocês. Ele estava fazendo um discurso para a equipe dele. Olha, se eu estiver errado, a culpa é de vocês que não me falaram que eu estava errado. Né? Abrir esse canal para as pessoas falarem, questionarem o erro para não acontecer isso, que nem na companhia aérea. E o Adam Grant trouxe uma espécie de matriz, né, onde você tem... Ele disse que tem pessoas que são os givers, doadores, e tem aqueles que são tomadores. E tem pessoas que são mais agradáveis e outras mais desagradáveis. Aí ele cruzou isso e falou, tem aquelas pessoas que são tomadores e eles são agradáveis. Então você tem que tomar cuidado, porque essa pessoa ela pode ir lá, te bajular, mas se bobear, ela te apunhala pelas costas. Ela quer alguma coisa em troca, né? Quer alguma coisa em troca. Você tem aquelas pessoas que são agradáveis e são doadoras. É bacana estar com elas, mas não necessariamente elas te fazem crescer, te fazem desenvolver. E aí tem aquelas pessoas que são os tomadores e desagradáveis, então elimina essas pessoas do seu relacionamento. Só que tem aquelas pessoas que são doadoras e desagradáveis, mas do ponto de vista de te provocar, de gerar construção. Então conviver com pessoas assim, ter conversas provocativas, é o que gera desenvolvimento nas empresas e no planeta. Só que você precisa ter um ambiente de segurança para que as pessoas façam isso, né? Função de um líder, né? Eu enxergo isso como função de um líder, né? Se você é aquele líder queridinho que só passa a mão na cabeça, vai ter problema. Eu acho que é verdade. Tem o jeito certo, mas você tem que desafiar, você tem que tirar Como do você enxerga conforto. essas conversas provocativas? Como foi isso na sua história? Sempre foi muito forte. Eu sempre fui uma pessoa bastante provocativa, né? Por isso eu acho que mesmo em determinados momentos, quando as pessoas me odiavam, como a gente odeia o pai e a mãe quando eles dão um bronco, quando eles cobram alguma coisa da gente, né? Ali na frente eles me encontravam e falavam assim, Gi, fez toda a diferença, né? Hoje eu entendo isso, aquilo. Então é gratificante, dói na hora, né? Porque em determinados momentos a gente é obrigada a empurrar as pessoas para fora da zona de conforto, isso dói também para a pessoa, mas uma hora volta de uma forma bacana. Acho que é o nosso papel. E na sua visão, né, você está falando de liderança, as empresas hoje elas têm um desafio de se manter cada vez mais competitivas numa era digital. Como é que você enxerga as habilidades que precisam ser desenvolvidas, se é que tem uma ou outra, ou não, depende do contexto? Eu acho que o papel, né, de T&D aí é entender exatamente quais são as necessidades de desenvolvimento dessa equipe. Né? E esse entendimento é o ponto principal. A partir do momento em que você entende essas necessidades, você vai procurar trazer os treinamentos necessários, o conhecimento necessário, né?
Mas não para por aí. Eu acho que você tem que ser bastante provocativo sempre e implementar essa vontade de continuidade da educação de cada um deles. Eu acho que é despertar nas pessoas esta vontade de estudar e de crescer, né? Então, acho que esses são alguns desafios importantes. E acho que esse é um ponto, assim, é o papel do T&D, é um desafio para o T&D fazer isso, mas eu acho que é um desafio do T&D dividir essa responsabilidade com o líder, né? Ele trazer o líder gestor para embarcar nessa história que a responsabilidade do desenvolvimento da equipe também é desse líder e o T&D como suporte para isso, né? Eu vou um pouquinho além. Eu acho que essa responsabilidade não é só do líder. Eu acho que T&D não poderia ou não deveria ser só uma área de suporte, né? Eu acho que deveria ser uma área extremamente bem cuidada dentro de uma empresa. Porque se a gente está falando que é a área que cuida do principal eixo de desenvolvimento de uma empresa, né, de sucesso de uma empresa, como é que é só uma área de suporte? Né? Não casa muito, né? Eu acho que isso tem que subir sempre. Subir, mas é essa parceria constante de apoio, de entendimento, porque às vezes o T&D não está no dia a dia daquela equipe, daquele time, e para entender esse dia a dia, ele precisa estar junto do líder para poder entregar soluções que vão falar a língua dessa galera que está precisando desse desenvolvimento, né? Como o suporte e o provocador. Acho que o papel provocador de gerar desenvolvimento, gerar inquietude na organização é fundamental para o T&D. E de dar o exemplo, né? Dar o exemplo. Eu gosto muito de uma empresa que todo mundo conhece, claro, que é um case de sucesso, que é a Disney. Né? Acho que a Disney é um grande case de sucesso e ela é baseada bastante na questão de treinamento e desenvolvimento, né? Eles têm, inclusive, um slogan que eu adoro, né? Que é agressivamente gentil. Achei fantástico o dia que eu li isso, né? Eles são treinados para ser agressivamente gentis, né? E eu vi uma cena que foi filmada por alguém que simplesmente estava no parque, que me deixou encantado, assim, que me falou, poxa vida, o que é o treinamento? O que um treinamento pode fazer dentro de uma empresa, né? Uma menininha, ela devia ter uns 3 ou 4 anos, ela viu, eu acho que é o Little Stick, aquele bonequinho azul, enfim, não entendo muito de bonequinhos infantis. Mas ela viu e ela ficou tão empolgada que ela saiu correndo para ir falar com ele. Na hora que ela saiu correndo, ela tropeçou e caiu no chão. O bonequinho que viu a cena, né, viu que ela tropeçou e caiu, ele imediatamente se jogou no chão, tipo, eu também caí, olha aqui, também aconteceu comigo, né, e se juntou com a menininha, daí interagiu com ela, entregou uma florzinha e tal. Então, quando você vê uma cena dessa, isso tem muito a ver com o treinamento, né? Com o que você tem de valores, com o que você tem de desenvolvimento do que é importante dentro de uma empresa. Eu achei sensacional. A chave de valores é fundamental. Sim. Porque gera a autonomia para esse Stitch que estava lá saber o que fazer numa situação que provavelmente ele não tinha simulado antes, né? Às vezes não dá para ter um processo, tem que ser isso nessa situação, mas ele tem que ter princípios de como ele vai conduzir uma situação como essa. Situação como essa para gerar essa empatia. Primeira coisa, né? Empatia é a primeira coisa. Então, numa era digital, a gente tem que entender que desenvolver algumas outras coisas que, na verdade, são o oposto do digital, né, é fundamental. Para conviver com o digital, né? Exatamente. E como fazer esse alinhamento, né? Ou se você tem alguma dica, um jeito de olhar do T&D, da área de treinamento e desenvolvimento, para atuação nesses vetores do diferencial competitivo. Porque é preciso entender, puxa, a estratégia está relacionada a preparar os times para gerar inovação, para ter mais competitividade de preço, ou como é que você vê isso? Acho que tudo está extremamente interligado, né? Tudo está interligado. A questão de preço e de valor daquilo que você entrega é muito subjetivo, né? Às vezes, a gente sabe que às vezes você compra uma coisa porque você gostou de um atendimento que não necessariamente era aquilo que você precisava, mas que você comprou, até porque a gente está falando de emoção. O ser humano, ele é
Ele é um ser emocional que pensa, não um ser pensante que sente, né? A gente sabe que a emoção vem antes do pensamento, né? Então, quando a gente entende como desenvolver as questões humanas dentro de uma empresa, você começa a entender como tratar todas as questões em relação, inclusive, aos seus clientes. Os clientes internos e os clientes internos, porque todos são pessoas, né? Todos são pessoas. Então, quando você pensa em questão de desenvolvimento, até porque a gente está nessa era de conexão digital, né? Quando está todo mundo olhando para o digital, você tem que pensar que será que as características de soft skills, que são basicamente pessoais, né, internas, estão sendo vistas, estão sendo trabalhadas, né? Ou será que você está só trazendo tecnologia? Né? Então, esta preocupação de conexão e de desenvolver essas outras habilidades é extremamente importante. Então, um exemplo, relações humanas é a base, né? É a base de tudo, é aquilo que a gente já falou. Uma empresa é um CNPJ cheio de CPFinho. E o CNPF e os CPFs fazem negócios com os CPFs das outras empresas. Então, a gente não existe mais o B2B ou B2C. É o age to age, né? Human to human, né? Que é um conceito que a gente trata hoje. Então, na era digital, está se olhando muito para as pessoas, pelo entendimento de que pode ter o que for em termos de digital. Se você não tiver as pessoas de alta performance preparadas, inclusive, para utilizar, você vai morrer na praia. Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei sensacional, que assim, a era digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas usando tecnologia. Exatamente. O Danny Meyer, ele é dono de uma grande corporação de restaurantes, né? Union Square Hospitality Group, que inclusive quando você escuta o nome, você acha que é alguma empresa de hotelaria, né? Não, ele é dono de uma grande rede de restaurantes, ele é um império na área de alimentos e bebidas, né? E a história dele é muito legal, ele construiu um restaurante numa região de Nova York onde ninguém construía nada, porque era uma zona perigosa, não era uma zona bem frequentada, ele não tinha muito dinheiro, então a opção dele foi fazer o restaurante dele ali naquele lugar, né? E ele investiu muito na questão de pessoas, tanto que ele escreveu um livro que se chama Setting the Table, o poder de transformação da hospitalidade nos negócios. Olha que interessante. O poder da hospitalidade nos negócios, né? Isso é totalmente people, né? Pessoas, né? E ele conta que ele começa a contratação dele pelo que ele chama de coeficiente de hospitalidade. Então, isso nada mais é do que os soft skills. Se a pessoa é otimista, se a pessoa tem curiosidade intelectual, se ela tem empatia, gentileza. E ele cita muito como uma das coisas principais ética, que eu achei muito bacana, né? Então, acho assim que ele trouxe muito, primeiro, né, os valores pessoais, os soft skills, antes do hard skills. Tem uma frase que é bem legal, que eu gosto, que eu li esses dias. Contrate o caráter e treine as habilidades. Isso aí. Você passou durante muito tempo realizando grandes eventos em hotéis, né? E a hospitalidade sempre fez parte da sua jornada. O que você mais aprendeu com isso? Lidando com os desafios em eventos e tendo que, né, transformar momentos, principalmente com grandes convenções e momentos memoráveis para aquele público ou até para pessoa física, né, que está lá comemorando ou passando ali por alguma experiência. Olha, evento tem um lado que as pessoas não falam muito, né? A gente sempre, quando fala de evento, vê essa questão da festa, né, do glamour, né? Mas evento, eu acho que ele vem de uma palavra que deve ser de eventualidade. Durante o evento acontece qualquer quantidade de eventualidade, né? Então está sempre acontecendo alguma coisa que não estava no script, né?
Então, para você conseguir andar bem nessa área, trabalhar bem nessa área, você precisa ter bastante flexibilidade, né? Você precisa ter muita inteligência emocional, até para você conseguir trabalhar com resolução de problemas. Então, essa é uma coisa que é importante a gente olhar também, né? A inteligência emocional, porque se você se deixa tomar pelo emocional, num problema que, em geral, sempre acontece nos eventos... Dá um exemplo de tipos de problemas que acontecem. Nossa, contar um caso cabeludo, posso? Pode, eles não falando quem é, né? Não, mas foi um caso, enfim, eu estava de plantão no fim de semana, porque eu era vendas, mas eu fazia plantão também, né? Porque eu fazia parte do comitê estratégico. E teve um caso de uma pessoa que tentou se matar porque diz que foi assediado sexualmente pelo companheiro de quarto. Imagina a situação do organizador do evento. Nossa. Gente, foi uma situação bem difícil, né? O próprio organizador, ele ficou extremamente nervoso. Porque não estava, imagina, né? Não estava esperando uma coisa. Porque, inclusive, eram 2 homens no mesmo apartamento, né? Essas questões que a gente hoje tem que tomar bastante cuidado. E eu fui tentar ajudá-lo e ele simplesmente estourou comigo. Me manteve distante, não queria ajuda. Foi uma situação difícil. Mas eu me mantive. Eu entendi que ele devia estar com medo, né? Eu não queria deixar transparecer o que estava acontecendo ali naquela situação. Eu me mantive um pouco à distância, mas próximo o suficiente para ele entender que eu estava ali para dar o suporte caso fosse necessário, assim que ele estivesse pronto para receber um suporte. Enfim, chegou uma hora que ele veio falar comigo, pediu ajuda, então a gente fez uma divisão, primeiro de quartos, depois a resolução foi tirar uma das pessoas do evento, então a gente foi lá, contratou um carro particular para poder tirar outra pessoa e tal. Enfim, então... Tem que ter inteligência emocional. Tem que ter sangue frio por Não você. dá para reagir, né? Tem que por tem que agir. Você e pelo outro. É um desafio grande. E como se preparar para essas situações inusitadas? Como que a área de T&D pode ajudar a criar essas situações, criar simulações? Não sei. Eu acho que esse é um ponto bacana. Existe hoje o que a gente chama de RH 5.0, né? Que seria o HR Tech, EduTech, que é o desenvolvimento de ferramentas, né, gamificadas, ou seja, são ferramentas que trabalham um jogo, existe todo um storytelling, existe todo uma história, existe uma situação criada dentro de um game, aonde você pode analisar o resultado de quem está participando daquele game dentro da sua equipe, né? Então você consegue entender quais são as qualidades ou quais são os pontos de melhoria daquela equipe para determinadas situações. E a partir do momento que você consegue detectar isso com bastante clareza, você consegue definir qual é o melhor treinamento para essas pessoas. Então, hoje a tecnologia ela traz essas coisas bacanas, né? Então, é a inteligência artificial que está aí e que a gente não pode negar que nos ajuda muito, né, no dia a dia. Muito bom. A gente sempre cai na tecla do diagnóstico, né? Fazer um bom diagnóstico, uma boa capacidade de mapear o contexto. Mapear a situação e aí a gente conseguir fazer a atuação precisa, né? Inclusive ver, às vezes, a solução não é treinamento, é outro tipo de incentivo, principalmente pensando nos 3 vetores, né? Às vezes, vetores de preço ou de inovação, às vezes não necessariamente é só questão de treinamento, é questão de um contexto de estratégia de organização também, né? Sim, a questão de você ter pessoas engajadas e de alta performance para poder enxergar todo o ambiente, né? Todo o contexto e encontrar as melhores soluções. E é por isso que quando você tem um bom time, é muito difícil uma outra empresa te alcançar. Chegar, porque você está sempre dando um passo à frente. Exatamente. Bora formar times, né? Times preparados. Gi, tá muito legal a conversa, mas adivinha? Estamos chegando no momento T&D, que é o Tome Devolve.
Então eu vou te trazer algumas palavras e aí você me fala com outra palavra. Pode ser não só com a razão, mas com o coração. Hospitalidade. Pessoas. Educação. Opa, peraí que apareceu a Siri. A Siri Peraí. acordou. Você viu que acordou, né? Não tava te chamando não, Siri, aqui do iPad. Então deixa eu voltar aqui. Então, hospitalidade, Pessoas. Pessoas Transformam o presente e o futuro. Educação, Livros de qualidade. transformação, Transformação. Acho que conhecimento. É aumentar o conhecimento para a transformação, que foi o que Legal. aconteceu comigo. que bom. Desafio, Desafio. Eu acho que a inclusão, reset work nas empresas, fundamental e extremamente importante. propósito, Fazer diferença por onde eu passar para todos os seres, inclusive os humanos. é isso aí. E seu desejo? Meu desejo é que as empresas enxerguem, né, a importância da educação e de T&D e deixe de ser somente uma área de suporte, para ser entendida como uma área onde você pode construir um ser humano melhor, pessoas melhores, empresas mais rentáveis. É isso aí. Recado final e como é que as pessoas te encontram? Recado final. Tem uma frase acho que do CEO da Virgin Group, que eu gosto muito. Desenvolva bem o seu time para que ele possa sair e trate bem para que eles prefiram ficar. Eu acho que Que legal. essa é uma boa mensagem. Repete de novo aí. Desenvolvam bem os seus times para que eles possam sair da sua empresa, mas trate-os bem o suficiente para que eles queiram ficar. É do Richard Branson, é isso? Richard Branson. Isso, da Branson. Virgin Group. Isso. Perfeito, perfeito. E como é que as pessoas te encontram, Gisele? @Gisele Ruiz no Instagram. Mas olha, acho que o melhor caminho para me encontrar é aqui na Bravend. É isso aí. Só ligar para cá. Só ligar pra cá, boa. E no LinkedIn também, né? Se o pessoal LinkedIn colocar também. lá, pode te Gisele encontrar. Ruiz, exatamente. Muito legal. Valeu, Igor. Mais um Excelente. bate-papo incrível aqui. Muito aprendizado, muita troca. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço. Sensacional, muito aprendizado. Quero vir de novo. Ai, tem muita Vambora. coisa pra gente conversar. Bem, Programa outro. Até pensando no próximo tema. Valeu. Obrigado. Eu que Um agradeço. abraço. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo episódio. até.